5π/8 ali entre esses pontinhos. É a diferença de ângulo que tem entre eles. Então, por exemplo, se aqui tu tem um θ para o ponto A, então para o ponto B você vai ter θ mais 5π/8. O ponto B é o afixo de um número complexo, W, tal que o ângulo tem aquele 5π/8. Qual dos seguintes valores é um argumento de W vezes Z? Então tá. Então o Z seria esse número aqui. O W seria esse. E ele quer saber o argumento de W vezes Z. Beleza. Muito provavelmente a gente vai ter que trabalhar com forma exponencial desse número, né? Acho que é isso. Certo. Aqui, beleza. Né, por exemplo, se eu fosse definir o ponto ZA aqui, o afixo ZA, eu diria que o ZA, em nenhum momento ele fala qual que é o raio, né? Pode ser que tenham raios diferentes. Então eu vou ter que dizer que o ZA seria um R, A, e vou colocar o E assim, que eu acho mais legal. E o W é o RB vezes o exp de θ mais 5π/8. Acho que é isso. Ele quer que multiplique essas coisas, né? O W vezes o Z também é um número complexo. Vai ser o RA/RB, uma multiplicação desses exponenciais. E a gente sabe que quando multiplica exponencial, né, bases iguais somos expoentes. Então tu vai ficar com θ mais θ, 2θ, mais 5π/8. Certo? Certo. Eu não fiz nada demais aqui, eu só escrevi os números ali. Em especial, eu escrevi eles de uma forma bem genérica. Em especial também ele falou uma coisa aqui que a gente talvez já saiba quem é o θ. Eu não me dei conta. Olha só. Essa informação aqui parece banal, mas não é. Ele está dizendo que o imaginário é igual ao real. Ou seja, esse tamanho aqui é igual a esse. Certo. Certo ou não certo? Entendeu o que eu fiz aqui? Certo, entendi. Imaginário, porque esse é o eixo imaginário, e real, porque esse é o real. Eles são iguais. Claro que isso só vai acontecer com um ângulo específico. Existe um ângulo lá na trigonometria que faz o seno e o cosseno terem o mesmo valor. E esse ângulo é o 45 graus. Lembra? O seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais, raiz de 2/2. Lembro. Isso é a mesma coisa que π/4. Então o θ é π/4. Certo? Certo. Vai ter π/4 vezes 2. Eu acho que se a gente somar isso aqui, tá resolvido. Eu acho também. Eu acho também. Soma aí então para mim, por favor. Somo. Esse é Dá o 9 problema. oitavos. Dá Esse é 9 qual o problema? oitavos. Qual o problema é esse? Esse é o Esse é o 10, né? 10, exatamente. 10. Dá 9 oitavos. E tá ali a C. 9/8 C. Isso. Beleza. A gente tinha pulado essa questão, por acaso? Eu não lembro. Eu acho que Não, né? não. É que a Eu gente acho que fez não. uma teórica no fim da aula, daí eu fiquei com essa teórica na cabeça de cálculo ali. Beleza, mais uma conta aqui para o pacote aqui, ó. Se liga, vamos recapitular o que está rolando. Deu-se o gráfico, a gente tem que tirar informações do gráfico, aplicar do ponto de vista de número complexo, né? Daí tu trabalha com tu achar melhor, né? Porque tu tem que entender aqui que os números complexos são escritos como exponenciais. A gente viu isso várias vezes. Então dá para escrever o z de um jeito
O W também. O Z tem a ver com A, o W tem a ver com o B. E nós sabemos que o B tem a ver com o A também, por causa desse ângulo. Então eu pensei assim, o B vai ser o ângulo θ mais 5π8. Porém, uma informação no enunciado nos deixa explícito quem é o θ. Porque só existe um ângulo para qual o x é igual ao y, o imaginário é igual ao real, o vertical é igual ao horizontal, que é o 45 graus, metade de 90 graus, certo? Sim. Muito bem. Com isso em mente, já era, né? Aí a gente tem que encontrar o argumento desse número complexo aqui, que é uma multiplicação de números complexos. Quando a gente faz a multiplicação, a gente lembra que bases iguais somos expoentes, a gente lembra que o argumento é a parte de dentro do exponencial. Sim. Daí já era. Então não foi um problema dos piores. Não foi um problema dos piores. Ele assusta um pouquinho no começo, mas saiu. Vamos ver o próximo. Ver se continua na mente, mano. E aí, determine complexos para a solução da equação. Bem, eu acho que a primeira coisa que tu tem que fazer aí é simplificar esse W, né? Tirar esse I da parte de baixo. Dar uma mexida aí, né? Sim. Então não quer dar uma brincada aí? Achar quem é Dá pra, esse 17 aí? sim, dá pra fazer. Ó, pelo que eu fiz, fica E elevado a I π sobre 3 menos 1. Que? O que você fez para deixar assim? Eu fiz, ó, eu peguei a conta original, aí eu fiz que, aí deu a mesma coisa, só que o I é Ó, elevado a 16. antes de mais nada, o problema pede isso aqui, ó. A mais BI. Então eu acho que a ideia é tirar da forma exponencial e deixar na forma de afixo, né? A mais BI. Então quem é esse cara em A mais BI? Bem, veja que eu não te perguntei sobre ele no momento. Eu só queria que tu simplificasse esse I elevado a Ah, então 17. tá, então é I negativo isso. Isso, I elevado a 17 é menos I, né? Então, I elevado a 17 É igual a menos menos I. I. Aí tá dizendo, né? Beleza. É menos I. Aí o que eu fiz depois foi separar, eu fiz é, E Como é que tu elevado a escreveu I. isso aqui de outra forma? Não é assim tão direto. Não é assim tão Tá. direto. Tu tem que escrever isso aqui na forma de seno e cosseno primeiro. Aí transformar em A mais BI. Né? A forma de seno e cosseno é pegar esse cara e jogar dentro do seno e do cosseno. Lembra disso? Lembro. Isso. Daí tu
Vai ter que ver aí na tua calculadora quanto que é o cosseno de 5π sobre 6. Eu acho que isso aí é um seno e um cosseno bonitinhos. O seno de 5π sobre 6 é zero. Não é. Acho melhor você revisar isso aí. A menos que eu tenha copiado errado. Não, 5π sobre 6, beleza, tá certo. Não, é meio, é meio, é meio, é meio, é meio. É 150 graus. O cosseno é meio? Não, o cosseno não é meio. O seno que é meio. É, o seno é meio. O cosseno é menos raiz de 3 sobre 2. Sim. Beleza, esse aí é o E ali. Você já tinha achado isso como o I na 17. Então significa que esse cara ele é igual a isso menos com menos dá mais, né? Então vai ficar mais I, certo? Dividido por I, certo? Sim. Certo. Então agora você pode dar uma simplificada, né? Não pode aparecer esse I ali embaixo. Tem que fazer alguma coisa para o I sair ali de baixo, beleza? Beleza. Talvez multiplicar por I em cima e embaixo. Pô, É, cara, mas eu acho que aqui ficaria. Tu errou na hora de me dizer o sinal, tá? Aqui é menos I. I elevado a 17 é mais. Daí esse menos certo. na frente fica menos I. Certo. Então Então o aqui, melhor né? seria I era para ser mais I. E aí, como é que a gente pode resolver isso aqui? Tirar o I da parte de baixo, né? Já sabe, multiplicar por I em cima e embaixo. Agora é, multiplica por I em cima e embaixo aí e me diz o que aparece. vai dar menos raiz de 3 sobre 2 e mais meio menos um. Se mais meio menos um dá para juntar, né? Sim, dá. Eu fiz só, tipo, eu fiz corrido só. Não fica mais meio menos um, tá? Porque quando tu multiplica o I pelo I fica menos um. Então vai ficar menos meio. Vai ficar menos meio mais um. Sim, Vai ficar ao contrário. Ou seja, vai ficar meio. E da parte de baixo, I vezes I dá menos um. sim. Então dá para trocar o sinal de todo mundo aqui. Vai ficar menos meio mais raiz de. É raiz de 2 ou raiz de 3? Raiz de 3.
Que o sinal aqui troca os de cima, certo? Sim. Esse é o W, então. Ele está dizendo que Z quadrado é igual a W. Ele quer saber quem é Z. Então significa que o Z quadrado, ou seja, um número vezes outro, deu isso aqui. Quem é esse cara, né? Quem é o Z que fez ele mesmo, né? E aí, como é que a gente faz para encontrar isso? Putz, agora você. Pô, velho, mas eu fiz tudo até agora, velho. É, mas Dá eu não uma sei. tentada aí, tio. Tipo, Z. Quem é Z? Z ao quadrado. Ou seja, tu pode pensar que Z é um número complexo ao quadrado. E esse número complexo ao quadrado é isso. Então, talvez tu transformar aquilo ali no número de ângulo, né, olhar isso aqui e procurar o ângulo, claro que tem a ver com 30 graus, ou 60 graus, qualquer coisa desse gênero, tu consegue encontrar então esse cara, eventualmente esse, né? Vou tentar um pouquinho, né? Não tem nada errado aqui, não, é isso mesmo. O que consigo pensar é eu posso multiplicar tudo por 2? Ó, o que tu tem que pensar é que esse ângulo é bem fácil de achar. O teu z quadrado é a mesma merda que r e na i 2 θ, pensa assim. Então o i 2 θ, o 2 θ, gerou esse negócio aqui, 1 meio mais raiz de 3 sobre 2i. Daí, como esse 1 meio é sempre o cosseno e esse cara é o seno do ângulo, tem que pensar qual é o ângulo que faz isso aí dar menos meio e raiz de 3 sobre 2. É isso que você tem que pensar. Tem um ângulo apenas que faz dar menos meio, o cosseno, e raiz de 3 sobre 2, o seno. Tem que pensar nos quadrantes, né? Pensa qual é o quadrante que o cosseno é negativo e o seno é positivo. Esse aqui. Certo? Certo. E aí, qual é o ângulo ali que faz dar essa resposta? Né? Isso aí que você tem que pensar. Se fosse no primeiro quadrante, o que é que faz o cosseno dar meio e o seno da raiz de 3 sobre 2? É o 60. 60 graus, né? Então deve ser o 60 aqui no outro quadrante. Sim, que é 120, né? 120, exatamente. 120. Então esse ângulo aí tem a ver com 120. Que eu acho que é 2π sobre 3, né? Sim. 360 dividido por 3, isso. 120. Beleza, então significa que, olha só, já andamos bastante com essa. Z quadrado igual a R e na I 2π sobre 3. Certo. Só que... Não tem nada disso aqui, é isso mesmo. O que mais a gente pode pensar aqui? Esse é o Z quadrado, né? Então, se a gente for pensar em Z, se sumiu 2 do outro lado, porque a gente, sei lá, aplicou a raiz, né, de um lado, tem que aplicar do outro também, né? Sim. Daí vai ficar E aí 2π sobre 3. E daí sempre tem aquele
mais 2kπ. Esse probleminha sempre tem que ter esse 2kπ ali extra, tá? Porque às vezes, dependendo do capa, vai ter vários pontos ou um só, não é mesmo? Sim. Bem, ainda tem esse cara aqui. Quem que é esse cara? Para encontrar esse cara, a única coisa que a gente precisa fazer, o que, que é ele? Ele é um módulo do número. Então tem que encontrar o módulo desse negócio aqui. Quem é o módulo desse cara aí? Para encontrar módulo, é pegar o número, elevar ao quadrado as coordenadas. Já viu isso em geometria. Elevar ao quadrado as coordenadas. Tipo Pitágoras, eleva ao quadrado as coordenadas e soma. Isso aqui vai dar 1, ok? Ok. Vai ficar 1/4 mais 3/4 dá 4/4, que dá 1, raiz de 1, 1. Então o z, independente de ser 1 ali, portanto a gente vai se preocupar só com esse cara. Normalmente é mais fácil trabalhar com forma exponencial, cara. Só que tu vai ter que usar um pouco de cada uma. Tipo, eu usei um pouco a do cosseno aqui para saber qual era o ângulo. Eu usei um pouco essa aqui para descobrir qual era o módulo. Acabei de descobrir o módulo 1 ali. Sim. E o exponencial ele serve ali como o cara onde tu vai colocar as coisas. Muito bem. Agora a pergunta é... Qual que era a pergunta? Apresente os valores pedidos na forma A mais B e E. Como a gente acabou colocando esse capa aqui, que ele sempre precisa, tem que ver quais capas valem aqui, né? Por quê? Porque a gente está dentro de um círculo. Então, a gente não pode, tipo, não precisa, na realidade, girar muitas vezes isso. Só que como é uma coisa ao quadrado, né, cara? Sempre tem a resposta positiva e negativa, né? Isso que eu quero dizer, certo? Sim. Então é isso que você encontra quando você coloca o capa. Daí, para girar pelo menos uma vez, né? Tem que ter capa igual a 0 e capa igual a 1. Ok? Então a tua missão agora é o seguinte. Tu vai jogar capa igual a 0. Capa, tô falando igual ao português já. Vai jogar o K igual a 0 ali. Vai ver o número que aparece. Lembrando que isso aqui tudo é uma coisa só, tá? No exponente do E. Tá. Vai jogar lá igual a 0. Vai escrever o Z, então, como A mais BI. Então tu tem que achar quem é o A e quem é o B. Depois tu vai fazer o mesmo pro K igual a 1. Tu vai ter um outro A mais BI, beleza? Tá. Isso. Tá bom? Entendeu a ideia? Entendi. Claro que para tu fazer isso, né, tu vai ter que deixar daí na forma de, primeiro na forma de seno e cosseno. Tu vai colocar o ângulo que vai aparecer ali no expoente, vai colocar esse ângulo dentro do... é outra coisa, né, esse i aqui, ele tá fora multiplicando, ele multiplica todo mundo, beleza? Como é que eu posso desenhar isso aqui? Ele multiplica aqui fora, tá bom? Porque esse cara que aparece aqui, ó, esse é o cara que vai dentro do cosseno e do seno para tu conseguir escrever como um afixo, ou seja, desse jeito aqui. Entendeu? Então Tá. agora tu tem que colocar k igual a 0, k igual a 1, ver qual é esse ângulo, jogar no seno e no cosseno e escrever o teu número complexo. Beleza. Beleza. O ruim é ter que fazer isso tudo na prova, né? Muita coisa na prova. É, Quantas horas de prova? 4? são 4. É, velho. Tem o quê? 10 questões, nem tem 200. Mais uma redação. Sei, eu acho que fica É, legal o exame nacional. é. Fica nem objetivo, né? Vai dar um pouco mais. Fica um pouco mais tranquilo. Ah, louco, nem uma merda, cara.
Nem na União Soviética tinha uma prova tão estatista que nem essa. Tá louco? Como é que pode uma mesma prova servir para todo mundo do país inteiro? Daí a pessoa lá do Amazonas passa na prova para Santa Catarina, não aguenta 2 semanas, porque o clima é diferente, a família tá longe, Sim. tem que voltar. Uma merda, cara. A educação no Brasil tá tudo errado. A melhor coisa que Não, faz é não querer estudar nessa merda de país. não, é uma merda mesmo. Uma merda. E as universidades aqui em Portugal são muito boas. São. São. Vou no banheiro e já volto. Qualquer dúvida é só falar, hein? Fechou. Então, a primeira ali é zero, né? Ali dá. Tipo, é mais zero. Não? O K é mais zero, exatamente, né? Não muda nada, é isso mesmo. Mais zero, tá. Então, é, o primeiro dá π sobre 3i, e é isso, né? É, mas tu tem que colocar isso dentro do seno e do cosseno, certo? Tá. Quero escrever com A mais BI. Mas então, sabe, tipo assim, Cara, não coloca tem. 2π sobre 6 dentro do seno e do cosseno. É só isso.
O seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, exatamente. E agora tem que fazer do cosseno, que tu já sabe que vai dar 1/2. Sim. Sim, esse é o zero. Tá bom. Então como é que ficou aqui? Ficou z igual a... o cosseno é o a, é a parte real. E o cosseno de Sim. π sobre 3, É meio, meio, né? mais raiz de 3 sobre 2, i. Isso. Exatamente. Agora tu vai colocar o 1 ali e vai ver o que acontece. E deu aqui, deu 4π sobre 3, A com 1, que o seno de 4π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2. É isso aí. Pronto, tá feito. Beleza. Vamos lá, então. Vamos para a próxima. Vou pegar aqui. Valeu. Porra, cadê? 12. E aí, como é que faz essa? Opa, parece que tá faltando coisa aqui nesse enunciado. Qual das expressões seguintes pode definir a derivada? Ah, tem que derivar, né? Sim. E aí, deriva rapidinho ali a f de x. Derivada do seno é o cosseno, né? É, Só que então como vai. tem o 2 na frente, o 2 vai para frente também, né? Sim. Então vai dar Me fala aí o que vai dar. F de 2 x igual... cosseno de 2x mais 1. Isso. Só que isso não é nenhuma das opções que está ali. Então, o que será que falta para virar uma das opções ali? O que falta eu acabei de te enviar no WhatsApp.
Tá. Hum. Dá pra gente fazer, tipo, dois. Esse 2 que tá à frente, um menos seno de x, um menos. Caraca, calma aí. Dois, aí isso. Aí Tá vendo a um. propriedade 7, né? Olha lá. Hã? Olhe a propriedade 7. Ah, eu tava fazendo. Acho que outra coisa. Provavelmente. Não, não. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo que eu tava fazendo. Então, como Porque é que vai vai ficar dar, ali? ó. Porque vai dar cosseno de 2x é igual a cosseno quadrado de x menos seno quadrado de x, não é? Exatamente, propriedade A gente 7. pode escrever isso como um menos seno quadrado de x menos seno quadrado de x. É? É, né? No caso, então, tu está querendo substituir o cosseno ou o seno? Entendi. Isso. Um deles tu vai substituir. O problema é que tem resposta com cosseno, não tem resposta com seno. Tem que ver qual que é o certo, entendeu? Sim. Tipo. Eu não sei. Tem que pensar um pouco. Não, então, o que eu tô falando é, tipo, colocar isso. Só que eu poderia colocar, tipo, ali. Eu poderia pôr um menos seno quadrado de x menos seno quadrado de x? Ou não? Menos seno ao quadrado de x, menos cosseno ao quadrado de x. Pode, a questão é, será que esse é o caminho certo? O que tu tem que ver aqui é que todas as opções, a parte do cosseno ou do seno está negativa. Então tu Então, precisa que a coisa que tu troque mantenha negativo, entendeu? mas aí, porque se a gente fizer isso, dá para fazer um menos 2c no quadrado de x. Não dá? Se tu trocar isso aqui por 1 menos seno ao quadrado de x, tu Então, vai eu ficar queria, com menos 2 seno ao quadrado de x, faz sentido. eu queria trocar essa parte de dentro por um menos 2c no quadrado de x. Legal. Será que a gente vai chegar na resposta com isso? Mais um. Aí tá. Aí vai ficar. Aí fica 2 menos 4c no quadrado de x mais um. Aí fica 3 menos 4c no quadrado de x, que eu acho que é uma resposta. É isso aí. Boa. Trocamos certo de primeira. Isso. Aqui o segredo era ver que precisava ficar negativo. Daí para não Sim. perder tempo era isso. Legal, vamos ver a próxima. Resolva sem recorrer à calculadora, exceto em eventuais cálculos numéricos. Resolva o quê? Mostre recorrendo ao teorema de Bolzano-Cauchy que o gráfico da função f intersecta a reta R em pelo menos um ponto de abscissa pertencente ao intervalo π6, π3. Bem, esse negócio de Bolzano-Cauchy aí, ele tem a ver com a derivada. Né? Quando a gente fala que quando deriva igual a zero, a gente tem um ponto de máximo mínimo, a gente tem isso devido a um teorema. Que são esses teoremas aí, Bolzano-Cauchy, Rolle, essas coisas. Então, o que fala exatamente o teorema de Bolzano-Cauchy? O problema é bolsa no Cauchy, pra mim aí. Oi? O problema é o teorema de Bolzano, né? Derivar, a gente está acostumado. O nome do teorema não é Bolzano-Cauchy, é Bolzano-Strass. Porra, tá mandando bem mal aqui esse lugar de onde eu procurei. Vamos lá procurar o teorema de Bolzano para não ficar bugado desse jeito. Vou escrever aqui.
Muito bem. Se f é contínua em AB e f e AB têm sinais opostos, um positivo e outro negativo, então existe pelo menos um número C entre AB tal que a f de C igual a zero. É o que eu falei, é o negócio da derivada. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Existe alguma raiz de f no intervalo 0, 2? Daí você coloca o 0, coloca o 2, vê que eles têm sinal contrário. Então, existe. Muito bem. Então é isso que a gente tem que usar aqui. Sim. Vou colocar aqui. Bem, se ele quer interseção, na prática ele quer que a gente iguale essas coisas. Deixa eu pegar o enunciado da questão também. Porra, acabou o quadro aqui. Ó, eu vou dizer mais ou menos o que tu tem que fazer aqui. A gente vai ter que... Se a gente quer uma interseção, a gente quer igualar os gráficos. Igualar as coisas. Então tem que dizer que isso é igual a isso. Sim. Agora, tem que fazer o seguinte, tem que passar tudo pro lado esquerdo. Acho que é isso, vou chamar de Fzão aqui. E agora, você vai pegar e vai jogar esses dois valores na função. E daí, se por seno de π sextos dá negativo e por seno de π terços dá positivo, tá resolvido. Sim. Tá. É isso? Acho que é isso. Outra coisa, esse 2 aqui é negativo. Passei tudo pro lado esquerdo, né? Sim. Passei tudo pro lado esquerdo, daí eu chamei de f de x zona. Essa aqui é a função que vai me dizer sobre poder ou não, né? Ter ou não, né? Esse negócio. A Sim. ideia é essa, eu acho que a ideia é essa. Beleza. Mas é isso aí, a gente comenta mais quando, né? A gente tem aula na sexta. Na sexta. Beleza? Isso. Isso. Show de bola. Então tá bom, meu querido. Nós nos vemos lá. Dica, até sexta, tenta refazer as questões que vimos hoje, tá bom? Fechou. Fechou. Valeu. Fechou.